Bate bola sobre magnésio. Essa é uma boa. Bom, magnésio vai ser importante para mais de 200 reações orgânicas, inclusive na geração de energia. Verdade ou mentira? Muito. Ciclo de Krebs, produção de energia, a tua usina energética. É verdade. Da onde o ADP, adenosina difosfato, vira adenosina trifosfato até o magnésio é importante. Verdade? Muito. Muito bacana. Se você gosta de conteúdo sobre saúde, você, por favor, né, se inscreva, dê um like, encaminhe aquilo que você sabe que tem que fazer aqui no YouTube. Aqui é o canal da Artrose, já tem 160 mil pessoas seguindo. Magnésio é fundamental e está muito na nossa conversa do dia a dia, podendo ser útil para você. Coloca, inclusive, se você já toma magnésio, qual é o tipo de magnésio que usa, e a gente vai abordar isso agora, de modo muito sumário. E é uma dúvida muito frequente, né? É verdade. Qual tipo? Você vai na prateleira, tu tem infinidade de magnésio. Qual é o tipo? Será que eu preciso de magnésio? Quem é que precisa de magnésio? O magnésio é um mineral muito dinâmico, como justamente ele entra em tantas reações, a reposição deve ser diária, como a grande maioria dos nutrientes. Muito bacana. Dizem que o Brasil, seu solo é pobre em magnésio. Exatamente. A gente é verdade isso? Ou é papo? Alguns estudos mostram, em função inclusive, né, da erosão que se faz, a presença de muito agrotóxico, isso diminui muito a oferta nutricional do próprio vegetal. Muito bem. Que é um dos... Pois é, vamos imaginar que pela dieta você queira incorporar magnésio. E o campeão de magnésio, eu diria. Qual é? Semente de abóbora. Semente de abóbora. Exatamente. Você já comeu? É excelente fonte, tem uma concentração significativa de magnésio. Na semente de abóbora. Então, nutricionalmente, você já tem na semente de abóbora. Eu cozinho muito pouco. Gostaria de cozinhar mais. Minha esposa cozinha um pouco. Eu gosto muito de fazer churrasco. Você abre a abóbora e come a semente, ou como é que você faz? Você torra a semente. Tem que torrar a semente. Você não deve consumir cru, porque as nossas enzimas não são suficientes para aderir àquele endosperma, o núcleo ali da sementinha. Então a gente precisa ter ele um pouco submetido à temperatura para entrar os benefícios na tua saúde. Mas é qualquer abóbora? É abobrinha? É cabotiá? Como é que é? A abóbora maior, onde você consegue. Tem aquela de pescoço que algumas pessoas fazem, mas a semente não é muito adequada. Aquela cabotiá, aquela de casca preta, né? Marrom em si, escura. Então aí você pode aproveitar então as sementes. Exatamente. Ao invés de jogar fora o seu magnésio, você já tem o magnésio ali nessas sementes e torra num forno normal. Olha, eu recomendo inclusive o uso de snacks dessa semente. É muito bacana. De lanchinho? Você mistura ele com azeite de oliva, com cúrcuma, você na hora de torrar facilita muito o consumo. Eu particularmente gosto muito nas frutas e acaba sendo o magnésio da minha oferta nutricional em todos os meus cafés da manhã. Com uma fruta, então, tu potencializa. Então você pode comer essa semente torrada. Torra quantos minutos? A gente coloca aí, vai depender da temperatura que é o teu forno, mas ali uns 10, 15 minutos, não pode exceder também. 10, 15 minutos e você usa como um lanchinho. Já falou, né? Pode torrar junto com cúrcuma e com óleo de oliva. Azeite de oliva, todos os temperos, o tomilho, riqueza de antioxidantes que nós vamos agregando pelas especiarias. Show! E você pode usar então como um lanchinho separado junto com as frutas de manhã. Exatamente. E o benefício do magnésio vai muito além, porque pela manhã ele pode ser justamente pelo esse papel energético te trazer essa disposição inicial do dia. Então é um momento muito interessante para consumir mais alimentos ricos em magnésio. Como outros alimentos ricos em magnésio são de origem vegetal, como brócolis, às vezes fica difícil você inserir Adoro brócolis. neste momento um brócolis. Então a semente de abóbora é um dos grandes aliados. Assim como tem um grande aliado, que é o cacau. Mas o cacau daí na forma de o cacau chocolate. Em pó, você pode utilizar ele na forma solúvel alcalino, que tem uma boa absorção. Você também aumenta a disponibilidade de magnésio. Olha, muito bacana. Adoro cacau, adoro brócolis e a semente nós vamos ter que ver. Brócolis eu acho sensacional. Põe no comentário aí, Ellen, se você gosta de cacau, se você gosta aí já come também. Exato. Brócolis, que eu acho muito legal. E vai ter o magnésio uma função de relaxamento muscular. Por isso ele é importante também. À noite pode-se usar. Tem muitas pessoas que se sentem bem usando magnésio de noite por conta desse relaxamento muscular.
O magnésio prende o intestino ou solta o intestino? Depende do tipo do sal que está associado. Depende, então, do tipo. E aí que vem. E aí é que começam as questões de tomar esse, tomar aquele, qual que prende, qual que solta. Óxido e o citrato são 2 magnésios muito utilizados para aliviar esse intestino preso. Então, se você tem constipação, são 2 que eu utilizo muito. Final de ano, as pessoas mudam. Padrão alimentar, vão à praia, são 2 tipos de sais associados ao magnésio, que isso depois a gente vai explicar. Porque na fórmula final, muitas pessoas compram magnésio. Mas qual a recomendação diária de magnésio de fato? Porque quando a gente fala quimicamente do magnésio, ele vem associado a alguns sais. Depois a gente explica um pouco mais. Tá, então ele vem, sempre tem cloreto de magnésio, óxido de magnésio. O cloreto é outro, então a gente tem o citrato, o óxido e o próprio cloreto de magnésio na ação do intestino. Existe aquele salzinho que você vê. Isso, é isso que eu tô puxando. Amargo. Ah, então conta, vai, como é que é? O sal amargo, ele tem uma ação realmente mais purgativa, não seria esse o caso. O cloreto de magnésio é um salzinho que a gente compra na farmácia e você dilui. Isso é uma dica muito importante. Quando você dilui, sempre em garrafa de vidro, manter na geladeira. Por ele ser um cloreto, ele faz uma troca dinâmica com o plástico, então isso acaba trazendo um pouco mais de substâncias do próprio plástico para o líquido que você vai Isso, ingerir. então na garrafa de vidro, o problema desse cloreto é que ele não é tão absorvido. Não. Ele é barato, você encontra. Exatamente. Mas ele não é tão absorvido, mas pelo menos já é alguma coisa, né? É por isso que a gente diz, a ação é exclusivamente intestino. Uhum. Quando a gente começa a ampliar as outras formas de absorção. Exatamente. Então, ele vai soltar ou vai prender o intestino? Ele solta o intestino. Solta o intestino, vai ser um auxiliar no relaxamento da musculatura, pode ser usado diluído, enfim, guardado numa garrafa de vidro, já é uma iniciativa favorável. Uhum. E tem outros tipos de magnésio ainda. O que é o bisglicinato de magnésio? Aí a recomendação do cloreto só. Vai. Que aí fica. Inicia com 30, 50 ml à noite, tá? É um momento, se você precisar para soltar o intestino, pode ser um aliado ali. Mas sempre lembre, você vai estar precisando rever os outros hábitos que estão provavelmente em falta ali na tua alimentação, como água, atividade física, fibras. Então, não é o cloreto que vai te trazer o milagre, a solução para a constipação. Entendi. E então nós já falamos do cloreto, quer falar do óxido? O óxido ele entra no mesmo padrão e geralmente nas cápsulas a gente encontra, né, de uma forma mas entra nessa baixa biodisponibilidade também do magnésio. Ele acaba sendo pouco absorvido e tem outros que são mais absorvidos e são mais direcionados, né? Tem treonato, tem bisglicinato. Exatamente. Isso importa? Isso não importa? Muda. Os estudos, principalmente na área neurocognitiva, sugerem que o treonato é um dos grandes aliados. E aí o momento do dia também já muda. Quando? Você inicia pela manhã com efeito neurocognitivo. A ação dele, por exemplo, com a creatina, que a gente já fez o vídeo. Isso, olhe lá o vídeo da creatina que a gente tem feito. Potencializa, então, a ação neurocognitiva, o alerta que pode te trazer o benefício do magnésio. Tá? Bacana. E o bisglicinato, o que é e serve para quê? Ele, na verdade, são 2 glicinas aliadas ao magnésio. Ele é um sal muito mais biodisponível à relação com o magnésio. Ele é melhor absorvido, enquanto o magnésio. E para a disfunção articular, para as juntas, ele vai ser mais útil. Então, muitas vezes é esse que você vai ver, né, que é lado em glicina, bisglicinato. Em geral, é esse que a gente recomenda para quem tem problemas articulares. E quanto que a pessoa deve ingerir por dia? Na verdade, a recomendação diária já era em torno de 400 miligramas do magnésio. Então, quando você pega ali alguma fórmula, geralmente a gente deve colocar entre parênteses o sal, para que a farmácia, ou quando você avaliar, você tenha então o magnésio na sua forma realmente íntegra, porque ele é o elemento que nós queremos. É verdade. E o que mais a gente pode falar sobre magnésio? A gente tem, inclusive, a ação do glicinato, né, no sono, o benefício em relação ao sono. Aí você já muda colocando ele no horário, e que é um dos grandes também carro-chefes do uso do magnésio, o benefício no sono. E ele vem induzindo algumas vias, inclusive da melatonina, que fazem sugestão do benefício do magnésio para o relaxamento também do sono. É verdade, por isso que eu, em geral, esses sais aí que a gente citou, por exemplo, bisglicinato, pode ajudar mais as articulações, pode ser melhor absorvido, em geral
e por isso também o uso noturno, pela questão do sono e do relaxamento muscular. Exatamente. A gente tem um outro sal, né? Qual? Que é o dimalato. Dimalato. O dimalato é curioso que as pessoas esquecem, o ácido málico é o que tem no vinagre de maçã. Então ele é tido como ácido com ação antioxidante. Então a gente diz que o dimalato, o magnésio dimalato, pode ter uma ação duplamente, além do efeito do magnésio, ação antioxidante pelo sal que está associado. É um outro que é muito utilizado também para o sono. Sim. Efeito antioxidante noturno também, que pode trazer aos indivíduos que consomem. Muito bacana. Então já falamos aí de 5, 6 tipos de sais de magnésio, quando tomar, para que serve, por que é importante. Importante lembrar que a gente deve considerar que o magnésio, além de benefícios para ação energética, ele é um forte aliado da tua saúde articular. A gente não adianta falar com relação ao osso também sem pensar no magnésio, né? Não tem dúvida. E vocês vão ver sempre, principalmente nos compostos que se usa junto, associado ao cálcio, a presença do magnésio, pois a correção da osteoporose, da osteopenia também tem a ver com a presença de magnésio. Então vocês vão ver agora, antigamente só tinha o carbonato de cálcio. Agora já tem citrato de cálcio associado a magnésio, K2, K7, vitamina D. Então são compostos úteis para a saúde óssea, importantes para aqueles que têm osteopenia, osteoporose. E como fiz em outro vídeo, está mudando o entendimento sobre isso, que não é só uma coisa de você ficar segurando, evitando a queda, mas tentando retomar a qualidade óssea, não só com medicações, claro, mas com alimentação saudável e com atividade física regular. E outro ponto importante, pessoas que usam diversas medicações podem estar espoliando, o que a gente diz, perdendo então essa absorção do magnésio. Muitas vezes aqueles bloqueadores de bomba podem fazer isso. Não tem dúvida, vão fazer isso. E aí você entra como um candidato ainda mais importante a utilizar. E aí influencia muito na tua saúde articular. Muito bacana. Mais alguma coisa? Acho que a gente deve considerar que o magnésio em si deve sempre ser priorizado pela alimentação. Então, investir em vegetais, porque quando a gente pensa matriz alimentar, é ele que entra em sinergia com a K2, ele que entra em sinergia com as fibras, isso entra com todo o efeito polifenol que a gente adere ali na dieta anti-inflamatória antioxidante. Então, priorize a tua alimentação. Se a tua alimentação é pobre em vegetais, frutas e verduras e você usa magnésio, talvez o benefício não vai ser tão importante como se você estivesse inserindo um padrão alimentar adequado. A alimentação é como uma clínica, ela é sempre superior e é o que mais importa. E o que é leite de magnésio? Ah, o leite de magnésio, é verdade. Eu disse que assim, ó, eu disse que assim. Ele entra como uma forma também laxativa, que os antigos usavam para as crianças. Eu disse que ia ser bem completo esse vídeo, e se você ficou até aqui, deixa o like, encaminhe e inscreva-se aqui no canal, deixando as notificações. E tem também compostos, tipo o Maalox, que exatamente, que ele tinha um que era laxativo e outro que fazia constipação para tentar equilibrar, mas se usava para distúrbios gástricos, especialmente, né, que você dava aí como um anti-ulceroso ou para controlar sintomas de acidez. Então tinha um alumínio, outro o óxido, em composto com magnésio segurar, nem soltar, nem segurar, e era isso. Aliviar as dores do estômago. É isso. Então agora nós vamos fazer um vídeo sobre colágeno. Muito interessante, aí o magnésio entra também nessa nossa conversa, porque ele é um cofator importantíssimo para a saúde articular e óssea. Então curta esse vídeo e o próximo. Até mais. Até lá. Vai só dar um sorriso. Vou cortar o vídeo, né?